partir de 1978, o Brasil começa o governo do presidente João Batista Figueiredo, que será o último presidente militar do Brasil. Por que a ditadura militar vai acabar? Embora a gente não possa descartar que houve uma pressão muito grande por parte da esquerda no sentido de pôr fim à ditadura, mais importante do que isso foram duas questões. A primeira, o fato de que o Brasil vivia uma perversa crise econômica com a inflação que já superava os 3 dígitos. E isso vinha acontecendo desde a primeira crise do petróleo, em 1973, e se agravou bastante a partir do início da guerra Irã-Iraque no final da década de 70. Então, os militares sabiam que gerenciar uma crise econômica em meio a uma ditadura é um processo bastante desgastante. Então, antes que a ditadura se transformasse numa grande revolução militar movida pelo processo do desgaste econômico, então os militares resolveram passar adiante o país altamente endividado, com inflação crescente. E um segundo motivo que a gente não pode esquecer. Desde que o golpe foi dado em 64, os militares vinham reiteradamente desrespeitando a legislação, inclusive a legislação que eles próprios fizeram. Não se esqueça que em 1968, os militares, por exemplo, impuseram um ato institucional, pior de todos, o ato institucional número 5, que em grande parte deu ao presidente da República poderes que não existiam na Constituição de 67. Outra coisa ainda mais grave foi quando, em 1969, quando houve a trombose do presidente Costa e Silva, desrespeitando claramente a sua Constituição, os militares impediram a posse do vice, Pedro Aleixo, colocando uma junta militar no lugar. Então, isso deu aos militares, sobretudo aos militares de baixa patente, a clara certeza de que militar no Brasil podia fazer o que bem quisesse. Só que os militares estavam gerando uma serpente. Aí foi que começou a se chocar o ovo da serpente. Porque na medida em que o alto comando dava o exemplo de que bastava ser militar para quebrar a lei, o baixo clero dos militares, sargento, tenente, começou a fazer o que bem queria. Torturas, assassinatos começaram a ser cometidos sem que sequer o alto comando conhecesse que isso estava acontecendo, soubesse que isso estava acontecendo. Então era a prova de que as baixas fileiras das Forças Armadas começavam a tomar vida. E isso é muito perigoso, porque quando isso acontece, significa que a hierarquia militar está sendo quebrada, já que a ordem não vinha de cima. E é isso que vai fazer com que os militares compreendam a necessidade de voltar para um sistema de normalidade democrática. Por isso, os militares não só não irão reprimir, como de certa forma incentivarão a campanha das diretas já, começada em 1983 e que se avoluma em 1984. Embora, como já disse em outro vídeo, as campanhas pela direta não tenham conseguido efetivar o seu grande objetivo, que era promover uma eleição direta já em 1984, mas sem dúvida nenhuma, essa campanha pelas diretas irá promover o candidato das oposições, que foi Tancredo Neves, e consolidando o fim da ditadura com a sua eleição ainda em 84.